Bom, gente, agora a gente vai estudar as teorias de conjuntos nas probabilidades. Como assim? Geralmente, quando a gente está resolvendo questões de probabilidade, se envolvem outros conteúdos para a gente resolver as questões. No caso aqui, a gente vai estar resolvendo questões de teorias de conjunto, que é um conteúdo que vocês provavelmente viram no primeiro ano, ok? Como é que eu vou perceber que uma questão é de teoria de conjunto? Vamos perceber isso agora no primeiro exemplo. Vamos lá. Em uma enquete, foram entrevistados 100 estudantes. 70 deles responderam que frequentavam curso de informática. Então, no caso aqui, ó, vamos observar aqui a questão. Coloca 70, 28 e 10. Se eu somar aqui a quantidade de possibilidades, 7 mais 2, 9, 1, 10, percebam que passa da quantidade total. Por quê? Porque foram entrevistados 100, tá certo? E a minha soma com os 70 que responderam que frequentavam informática, 28 que frequentavam o curso de inglês e os 10 que frequentavam os dois, passa do meu total. Então, no caso aqui, eu vou montar uma dupla de conjuntos, no caso aqui, um diagrama de Venn, ok? Como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar primeiro o curso de informática, depois eu vou colocar o curso de inglês, certo? Bom, então, como é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou estar colocando o curso que se repete nos dois locais ao mesmo tempo. Então, no caso, quem frequenta ambos os cursos, eu coloco aqui dentro. Os 10, ok? Aí, esses 10 que frequentam os dois ao mesmo tempo, eu vou estar diminuindo. Então, 70 menos o 10, que frequenta os dois ao mesmo tempo, aqui na informática vai ficar 60, ok? E os 28 que frequentam o curso de inglês, eu diminuo 10, vou obter 18, ok? Então, juntando aqui 60 mais 10, 70, mais 18 vai ser igual a 88. Então, para chegar em 100, fica faltando 12. Então, 12 pessoas não frequentam nenhum dos dois cursos, tá certo? Então, no caso aqui, pergunta qual é a probabilidade de um desses estudantes selecionado ao acaso estar frequentando somente o curso de informática. Então, quem acrescenta no total de 100, ok? Aí, no caso aqui, fica 6 para 10. Simplifico aqui por 2. Vou obter 3 para 5. Aí embaixo pergunta, não está frequentando nenhum desses cursos? Então, quantas pessoas estão de fora aqui do nosso conjunto? Estão de fora 12, para um total de 100. Simplificando aqui por 4, eu vou obter um total de 3 para 25. Ok? Então, se fosse para eu dar a porcentagem, como já está em cima de 100, eu já posso dar em porcento. 60 por 100 pode ser não, é 60%, tá? E 12 sobre 100 é 12%, ok? Se já estiver em cima de 100, eu já posso estabelecer o porcento, ok? Vou repetir aqui como é que monta o conjunto para ficar tudo bem claro, bom? Então, novamente, como é que monta? Primeiro, aqui eu vou considerar que eu estou tratando com duas possibilidades, informática e inglês, então eu vou colocar dois conjuntos, tá? Primeiro de tudo, eu vou perceber aqui, ó, que eu somo e passa do total. Aí eu percebo que eu uso conjuntos por isso. Então, aqui eu vou colocar informática e aqui eu vou colocar inglês, ok?
Aqui eu vou começar pelo meio. Vou colocar logo os 10 que estão frequentando os dois ao mesmo tempo, tá? Aí eu pego os 70 que frequentam a informática e diminuo os 10 que está repetindo. Vai ficar 60. E, daqui esse traço ficou a mais. E aqui os 28 que frequentam o curso de inglês, eu vou diminuir 10, vai ficar 18. Aí eu somo 60 mais 10, 70, mais 18, 88. E percebam que para chegar no total, ficou faltando 12. Esses 12 é o pessoal que não está participando de nenhum dos dois cursos. Ok? Nosso próximo exemplo, eu até deixei aqui vazio para a gente colocar o exemplo, mas não foi necessário. Nosso próximo exemplo diz o seguinte: em uma enquete foram entrevistadas 80 pessoas sobre os meios de transporte que utilizavam para ir ao trabalho e ou à escola. 42 pessoas responderam ônibus, 28 responderam carro e 30 responderam moto. 12 utilizavam-se de ônibus e carro, 14 de carro e moto e 18 de ônibus e moto. 5 utilizavam-se dos três: carro, ônibus e moto. Qual é a probabilidade que uma dessas pessoas relacionada ao acaso utilize? Aí vem as perguntinhas, né? Pronto. Então, aqui no caso, eu estou tratando com 3 possibilidades, tá? Ônibus, carro e moto. Ônibus, carro e moto. Pronto. Então, aqui eu vou começar pelo meio, gente. Quantas pessoas utilizam os 3 ao mesmo tempo? 5 pessoas. Então, eu coloco aqui bem no meio, 5 pessoas. Ok? Aí, no caso, esses que são de 2 pessoas, eu vou diminuindo por esse do meio, tá? Então, no caso aqui, 12 utilizavam-se de ônibus e carro. Então, ônibus e carro, onde é que eles se cruzam? Bem aqui. Então, ônibus e carro são 12. Eu tenho que diminuir os 5. 12 menos 5 vai ser igual a 7. Aí, o próximo. 14, de carro e moto. Onde é que o carro e moto se cruzam? Aqui. Então, 14, eu vou tirar 5, vai ficar 9. E 18 de ônibus e moto. Ônibus e moto se cruzam aqui. Então, de 18, eu tenho que tirar 5, vai ficar 13. Ok? Agora, eu tenho que prestar atenção direitinho para eu terminar minha questão, tá? Vamos ver aqui do ônibus. No conjunto do ônibus, que eu vou aqui estar destacando de azul, a gente já tem 13 mais 7, 20, mais 5, 25. Já temos 25 pessoas aqui, ok? Então, no caso aqui, 42 responderam ônibus. Só que no conjunto ônibus, a gente já tem 25, tá bom? Então, aqui eu tenho que pegar o 42 e diminuir 25, ok? Vou ficar com o resultado de 17, certo? O próximo transporte que a gente vai estar analisando é o carro, tá? Observe aqui que no carro a gente já tem 7, 5, 12. 12 mais 9, a gente já tem 21 pessoas, tá? E 28 responderam carro. Como a gente já tem 21, 7, 5, 12 mais 9, 21, aqui só vai ficar 7 pessoas, ok? E por último da nossa análise vai ser a moto, tá? No conjunto da moto, eu vou circular agora. Conjunto da moto, a gente já tem 13 mais 5, 18, 18 mais 9, 27. Então, 27 para chegar em 30, só vai faltar 3. Então, pronto. Então, aqui a gente já preencheu nossos 3 conjuntos. Terminamos. Só falta mais uma informação, tá? No caso, são 80 pessoas. Então, vou somar
somar aqui todos os conjuntos, tá certo? E a gente vai ver quanto é que falta para fechar os 80, que é as pessoas que não utilizam nenhum dos 3 transportes. Pode ir de metrô e pode ir a pé. Não utiliza nenhum dos 3 transportes, tá bom? Então, aqui, 17 mais 13 vai ser 30. 7 mais 5 vai ser 12. 12 mais 7 vai ser 19. Opa, vou fazer aqui. 17 mais 3 mais 13 vai ser 30. 30 mais 9, 39. 39 mais 10 vai ser 49. 49 mais 5 vai ser 54. 54 mais 7 vai ser 61. Vou só conferir para ver se eu somei direitinho. Estou somando de cabeça aqui. 30 mais 10, 40. Mais 7 mais 9, 16. Mais 16 mais 5, 21. Mais 40, 61. Ok. Então, deu 61. Para chegar nos 80, tá faltando 19. Então, 19 pessoas não utilizam nenhum dos 3 transportes. Ok? Então, no caso, vamos lá. Vamos resolver a questão aqui. Qual é a probabilidade de uma pessoa ser escolhida ao acaso e utilizar somente o ônibus? Quem é que está sozinho aqui no conjunto do ônibus? Vai ser o 17. Então, vai ser uma probabilidade de 17 num total de 80. Somente carro, vai ser aqui o 7. Então, vai ser 7 num total de 80. Carro e ônibus, mas não moto. Pronto. Aqui, no caso, a gente vai ter que pegar somente quem está só no ônibus e no carro, tá? E excluir todo mundo que está aqui na moto, ok? Então, no caso, ó, a gente vai pegar só essa parte de cima, porque a parte de baixo faz aqui parte do conjunto da moto, ok? Então, fica aqui, 17 mais 7 mais 7. 17 mais 14 vai ser igual a 31. Então, fica 31 sobre 80. Nenhum dos 3 veículos vai ser esse carinha que está aqui fora, 19. Então, fica 19 num total de 80. E apenas um desses veículos, aí você vai pegar quem está aqui. Somente no ônibus, somente no carro e somente na moto, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai ter somente no ônibus, 17. Somente no carro, 7. Somente na moto, 3. Então, 17 mais 3, 20. Mais 7, 27. Num total de 80. Ok? Então, assim a gente finaliza esse nosso exemplo, tá certo? E obrigada e bons estudos.